Então, os Bnei Anusim no Brasil, ou seja, vai dar aqui o paralelo da nossa história, tudo aquilo que se você pegar o livro de história você não vai ver. Isso aí comprovadamente podem abrir, nós aprendemos assim no Fundamental Médio, no nosso antigo ensino escolar ainda, que não era nem conhecido como ensino, não tinha Fundamental Médio, né? Era só ali, tinha um ensino médio que já era o primeiro, segundo, terceiro ano, ou seja, o médio hoje ele vai estar exatamente voltando àquilo que você já estava, quando a gente começava a estudar, as primeiras séries ali, era tudo um pacote só fechado. Aí hoje não, eles separaram em Fundamental 1, Fundamental 2, e aí mudou a sistemática. Mas, nas histórias, né, ou na história do Brasil, na história da humanidade, isso aqui foi um negócio que ficou meio que encoberto. Ficou algo meio que não ficou revelado às claras, você tem que ter um trabalho de pesquisa para você poder atingir esse conhecimento. E aí a gente vai contar uma literatura e todos vão poder ver. Então, principal, né, as caravelas, os barquinhos menores aqui que saíram das caravelas em direção à Terra Seca. E aqui nós vamos ver aqui como que começou de fato. O que são os marranos, o que são os Bnei Anusim, os filhos dos convertidos, aqueles forçosos, né? Então está aí Beit Midrash, Shema Israel, e está começando aqui também o berço, a Gênesis da nossa Beit aqui em Campo Grande. Então, a história da dispersão, para nós entendermos tudo o que aconteceu até o século, nós vamos falar um pouquinho do século 11, 12, 13, até ali por meados ali do século 15, 16, que vai entrar, que é onde começa realmente ali uma grande dispersão do povo judeu para todo o mundo, todo o continente que se conhecia dos séculos 12 até o século 15, que se baseava mais ou menos ali no norte da África, a Europa como um todo, as Américas só foram descobertas ali por volta do ano, descobertas, né? Eu termo descoberto porque na realidade aquilo ali já existia-se um conhecimento de terras, simplesmente Américo Vespúcio, quando parte em direção às Américas, ele queria chegar, ou seja, ele queria dar a volta no globo, ele queria chegar às Índias. Só que aí eles descobriram que ali existia, entre as Índias, que era o objetivo final, ou seja, dar a volta, tinha um território no meio. E isso aí foi conhecido como Mundo Novo. Mas para nós chegarmos no Mundo Novo, nós voltamos lá para o livro de Bereshit, lá para Gênesis, no capítulo número 28, e vai até o 32, que é aquela porção onde Jacó, ele sai da terra do Eretz Israel e ele vai fugindo do seu irmão Esaú. E ele vai para Harã, que era a terra de seus pais. Para lá, então, ter um tempo, ele passa 20 anos nesse período. E lá ele se casa, constitui família. E depois ele volta. São duas porções que falam sobre, se eu não me engano, Vaishla. E a outra agora, não, Vaishla, deixa eu só pegar aqui. Rapidinho, do capítulo 28. Gênesis, quem tiver a Bíblia judaica principalmente, já deixa ela aberta aí. Vaietze, né? E saiu, ou seja, quando ele saiu das terras do Eretz Israel, saiu da região de Siquém, nós vamos mostrar na ilustração, e quando ele retorna, que é Vaishla, ou seja, enviou. No caso aqui ele já começa a mandar mensageiros para ter um encontro com seu irmão Esaú. Então, iniciando aqui, tem o seu início no livro de Bereshit, que marca a saída de Jacó, de Beersheba, das terras do Eretz Israel, para a região de Harã, terra da parentela de Abraão. Representa, essa porção, segundo a literatura rabínica, representa as 3 dispersões ou diásporas do povo judeu. A saber, a primeira, Reino do Norte, Samaria, volta do ano 722, né, antes de Cristo, cativeiro babilônico de Judá, em 606, a segunda dispersão, de duração de 70 anos, conforme a profecia do profeta Jeremias. E no ano 70 da nossa era, depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém pelo general romano Tito, ele expulsa todos os judeus de Jerusalém e destrói a cidade. O templo é destruído e aqui inicia a grande galuta que até o ano de 1948 existia nas terras que foram a herança de Abraão. Isso aqui foi considerado a grande dispersão do povo judeu. O povo judeu, depois de 19 séculos,
ele volta a pisar novamente na terra de Israel e no Estado judeu. Porque até então haviam judeus, sempre houve judeu naquele lugar, meio que escondido, já assimilado, né, por causa das perseguições. Mas voltar depois do ano 70 em um Estado judeu só aconteceu no ano de 1947, naquela convenção, né, que o Rodrigo falou aqui ontem, teve ali a convenção da ONU das Nações e eles se apresentaram exatamente para poder fazer a criação do Estado moderno de Israel. Ou seja, depois de 19 séculos, a promessa da Bíblia de restauração e retorno dos filhos de Israel, que é o que o Rodrigo vai fazer o arremate, vai ser agora voltando para o livro sagrado. Aí começa a fazer o cumprimento profético daqueles que voltam. Ou seja, os profetas são claros e enfáticos em afirmar: os teus filhos voltarão para os seus territórios. Amém. Isso aí a Bíblia começou a se cumprir como um jornal do dia. Ou seja, as pessoas começaram a ler, puxa, Isaías capítulo 66 fala de um retorno, fala de uma mãe que um só dia ela vai parir uma nação. E aí a gente entende, puxa, um decreto criou um Estado, ou seja, na noite anterior não existia o Estado moderno de Israel, no outro dia um Estado criado, com um povo. Agora vamos começar a fazer o quê? Vamos trazer esse pessoal para cá, vamos povoar a nossa terra de novo com os nossos filhos. Aí começou o grande êxodo, né? Que até as operações receberam nomes, os navios, né? Operação Salomão, ia pegar o povo, viajar para regiões, para as comunidades longínquas, onde havia comunidade de judeus, começou a trazer o povo de volta. Operação Êxodos, o pessoal voltando. Só que o êxodo agora o quê? O pessoal voltando, né? Não a saída, mas o pessoal voltando. E aí você vê aquela maravilha, tudo cumprindo, tudo acontecendo. E aí você vê que o calendário profético do Eterno se cumprindo à risca na vida dos filhos de Israel e na vida da humanidade. Ou seja, um dia eles foram, eles partiram, mas agora também há um determinado momento em que eles vão voltar. Ou seja, isso aí foi a marcação daquilo que aconteceu. Então aqui, nessa porção, né, do capítulo 28 aqui de Bereshit, iniciando aqui exatamente, os rabinos vão explicar exatamente isso. E esta passagem, esta porção, representa as 3 dispersões. Ou seja, o fato de Jacó sair da sua terra, sair do Eretz Israel, ele foi para a região da atual Síria, lá para as terras de Harã, onde estavam lá seus parentes, Labão, sua família, né? Aí acontece toda aquela cena da enganação lá, tudo que aconteceu na vida desse patriarca, né? Aqui são as passagens de promessas de restauração, né? Eu coloquei aqui várias e são chaves para você entender, que é Ezequiel, Isaías, Jeremias, N passagens. Eu fiz o grifo aqui do capítulo 31, do 27 ao 36, que aqui fala, né? Ou seja, aquilo que nós aprendíamos, ou aquilo que nós aprendemos em todo um contexto teológico cristão, nós entendíamos claramente que isso era uma premissa. Não vou dizer que era, eu ainda vou dizer que é, porque ainda tem pessoas que estudam nessa linha. Que a partir do momento que aconteceu a morte do Senhor por volta do ano 33 da nossa era, e quando os judeus foram expulsos da terra de Israel, eles, a partir daquele momento, existem teólogos que escrevem nessa linha, a partir daquele momento os judeus passaram a ser um povo maldito, que negou o mestre, ou seja, eles fecharam a porta da salvação para eles, a não ser agora na reconciliação com o mestre, e eles, a partir daquele momento, eles deixaram de ser o povo do Eterno. Isso aí é claro na nossa teologia, na teologia que se hoje entende-se como teologia normativa cristã. Ou seja, a partir daquele momento, os judeus passou a ser um povo maldito, as tradições, elas entraram no mesmo veio, então o Shabat, a guarda das festas, isso tudo aí virou o vinho velho. O vinho velho lá que o mestre fala, não se põe vinho novo em odres velhos. Porque se você colocar o vinho novo em odre velho, ele vai arrebentar o odre e vai derramar tudo, né? Ali, essa é uma das passagens clássicas do cristianismo que explica que o vinho novo é a nova religião que está sendo criada e o vinho velho é o judaísmo. Ou seja, se o vinho é novo, tem que ser colocado num odre velho. Se colocar num odre novo, se colocar num odre velho, no judaísmo antigo, ou seja, vai se arrebentar. Só que as pessoas esquecem e não leem o texto na sua íntegra. Eles leem o texto só num ponto específico. E Lucas relata bem as palavras do mestre. E ele fala, depois do capítulo onde dá essa parábola, ele fala: mas quem toma do vinho velho não quer tomar o novo.
Não, ou seja, o vinho novo não é agradável ao paladar como o velho. Como que ele anulou, se na sequência das suas palavras ele fala que o vinho velho é melhor, é de melhor qualidade? Como que um único versículo isolado ele vai fundamentar toda uma doutrina, uma teologia? Mas fundamentou, e é utilizada. Então, quando nós vemos e lemos os profetas, nós entendemos o quão falho ou o quão fraca é uma doutrina que apregou tais coisas. Porque Ezequiel, ele é enfático. Ezequiel fala, passagem muito, muito, muito conhecida e pregada, o vale dos ossos secos. E ali, quando Ezequiel está conversando com o Eterno, você está vendo esses ossos? Você está vendo essas caveiras aqui, esse bando de osso amontoado? Esses ossos aí que você está vendo é a casa de Israel. Ele não falou é a igreja, é um povo que eu vou levantar, não. Esses ossos aí que você está vendo, esse bando de caveira aí, todos esses ossos aí é a casa de Israel. Ah, Senhor, então acabou tudo, só está osso seco. Era osso seco, não era osso fresquinho ali de alguém que foi recém lançado e consumido. Não, osso seco. Vida zero. Ah, Senhor, está perdido então. Então fala o seguinte, profetiza dos 4 ventos. E esse bando de ossos se tornará um exército. Aí vem acontecer aquela linda passagem quando você começa a ler. E o Eterno fala, no capítulo 33 de Ezequiel, eu vou abrir as vossas sepulturas e vou arrancar vocês de lá. E vocês novamente serão um povo, uma nação na terra que eu dei a Abraão, Isaque e Jacó. E vocês terão um só pastor, que é o meu servo Davi. Quando Ezequiel escreveu isso, Davi já tinha morrido há muito tempo. Há séculos e séculos Davi já tinha morrido. Quem é esse Davi que vai sentar no trono de Davi e vai reinar sobre os filhos de Israel? Yeshua. Não tem outro. O único que se apresentou na história da humanidade que pode e tem as prerrogativas para sentar no trono de Davi é Yeshua. Porque todas as promessas, todo o contexto profético da Torá e dos profetas se fecham como uma luva na vida deste homem. O judaísmo não reconhece isso. O judaísmo ortodoxo ou ultra-ortodoxo não reconhece isso. Por quê? Infelizmente por causa da história que foi escrita no nome dele. Mas ele mesmo não pensava assim, não falou assim. Porque se ele falasse ou pensasse assim, ele não teria recitado o Shema, ele teria proferido uma outra oração. Quando perguntado qual o grande mandamento, o Rodrigo falou isso aqui ontem. Ele citou o Shema, que é a oração, a base de toda uma doutrina que está fundamentada no monoteísmo. Isso aí não tem como você tirar. Ele citou a oração mais sagrada para o povo judeu, o Shema. Senhor, qual mestre, Rabi, qual é o grande mandamento do Eterno? E não é o primeiro do decálogo, porque o primeiro mandamento do decálogo é eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o primeiro. Ele cita o Shema. E aí, na semelhança disso, ele vai exatamente entrar na linha de pensamento que ele cria, e não só cria, mas também defendia, que era o pensamento de Hillel. Hillel é considerado como o mestre ensinador que estava com todo o seu ensino fundamentado no amor, na benevolência e na misericórdia. E por isso que ele fala, semelhante a este qual? O primeiro, se você ama a Deus, então agora eu vou te dar o segundo. O segundo é, ama o teu próximo como a ti mesmo. E o judaísmo todo se explica e se fundamenta nisso. Os 2 pilares, ou seja, todos os 613 são resumidos nos 10. Os 10 são resumidos nesses 2. E antes de Yeshua aparecer na terra, já se era sabido esse conhecimento. Porque na literatura rabínica, Hillel falou essas palavras. Tem até uma passagem do Talmud que explica isso. Que um gentio, um pagão, chegou para o Rabino Shammai e ele pediu para o Rabino Shammai: Rabino Shammai, se o senhor me ensinar toda a Torá numa só perna, eu me converto ao judaísmo. O Rabino diz, na segunda tradição, o Rabino Shammai usava uma bengala. Ele pegou a bengala e bateu na cabeça do gentio e expulsou o cara. Sai daqui, senhor. Vai embora. E aí, diz que o gentio saiu meio assim, né, todo desacolchoado, atordoado por causa da agressão. E ele foi até Hillel. Rabino Hillel, se o senhor me ensinar toda a Torá numa só perna, eu me converto ao judaísmo. Ama Hashem, o Senhor teu Deus, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O resto é tudo comentário do 603. Vai, estuda. E aí você... isso já está escrito na literatura antiga. E o que acontece? Vem agora o mestre da Galiléia, andando naquelas terras, e ele manda uma bomba dessa.
Como que alguém já vai pensar, não, esse aí é do lado dos racidinos piedosos, ele é um ali da escola de Hillel. Ou seja, ou ele pensa na similaridade de Hillel, o amoroso, piedoso, compassivo, já não, chamar era aquele durão, não é assim, se não acender a vela, se não botar nessa posição aqui, o Eterno não aceita. Aí Hillel entra na contramão disso aí, ou seja, um era extremamente legalista em muitas questões, o outro não, ele já tinha, ele usava a compreensão e muitas das vezes o bom senso para julgar as causas. Mesma forma o Eterno faz. Será que o Eterno nos julga pela milimetricidade que nós temos em executar os procedimentos? Ou ele julga a intenção do coração? É assim o Eterno. Ele é benevolente, compassivo e misericordioso. Então ele olha para dentro do nosso coração. Ele vê o que nós temos dentro. Então quando você externa isso, você externaliza isso, para o Eterno, aquilo é o perfeito louvor. Amém. Aquilo se torna o perfeito louvor. Da mesma forma como o Coarim, dentro do templo, dentro do tabernáculo ou dentro do templo, apresentava o sacrifício naquela roupa de linho, todo paramentado, uma roupa especial, exclusiva, com todos os seus paramentos, com toda aquela ritualística, com levitas preparados para exercer o sacrifício, para fazer a forma correta da degola, de colocar o sangue, de separar partes e queimar, e fazer as orações, levar as brasas para o altar do incenso. Da mesma forma que você se apresenta diante do Eterno, com a intenção do teu coração, com as ferramentas que você tem na diáspora, Deus ele vê da mesma forma. Amém. Como o sacerdote oficiando no tabernáculo. Isso aí é a misericórdia eterna, a benevolência eterna. Então, não tem como nós separarmos e desmembrarmos tudo isso, né? Amém. Vamos ler dessas profecias. Eu queria que nós abra sua Bíblia aí no livro de Obadias, do profeta Obadias. Obadias, ele é aquele que escreve a promessa de uma forma tal que ela vai começar a se cumprir naquilo que nós vamos falar aqui hoje. Quem achar aí pode fazer leitura. É o capítulo 1, só tem um, né? E o último versículo, se eu não me engano, é o 21. Vamos lá, amém? Eu vou ler, porque eu já... Obadias. Né, só que é o 20, né? Os cativos deste exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarefat. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarad, essa é a palavra-chave de todo esse contexto desse livro, possuirão as cidades do sul, e ele está falando aqui exatamente do Negev, ou seja, a parte sul, o deserto, aonde a comunidade de Qumran se separou, né, dos seus dias, ou seja, um pouco antes ali de Yeshua ali, porque viram a corrupção tamanha e de uma forma muito exagerada, e eles se separaram, ou seja, criaram uma comunidade no sul de Israel para então se dedicar ao estudo da palavra e toda, né, aquele contexto profético que o Eterno exigia. Então, as promessas de restauração, elas já estão presentes e bem marcadas, tanto na Torá quanto no livro dos profetas. E isso aqui vai ser algo fundamental e chave para que nós entendamos a dispersão, ou seja, nós estamos aqui construindo o pensamento daquilo que nós vamos passar agora para a Península Ibérica, que é justamente como tudo começou. Ou seja, os judeus não foram esparramados, dispersos pelo mundo, simplesmente porque o Eterno os abandonou e jogou as traças ali para que eles se virassem. Não, havia já um plano do Eterno para que eles fossem para essa dispersão das nações, eles fossem esparramados para as nações. Aquilo que era a função para o povo de Israel estava sendo cumprido ao mesmo tempo, que era o quê? Deixar o mundo, deixar de ser pagão, porque o mundo cria e crê em vários deuses, em muitas divindades, em vários padroeiros e tudo aquilo que nós conhecemos, e passasse a crer que só há um Deus único, Adonai Echad. Então, uma das missões era essa: apregoar para as nações que existe um único Deus que rege toda a terra. Esse aí é um conhecimento básico para entrar na fé judaica. Ou seja, o primeiro mandamento que nós podemos ver quando você lê o livro de Atos,
quando os apóstolos estão se conciliando ali em Atos capítulo 15, o primeiro mandamento que ele fala, dos 4, ele diz, você vai se abster da idolatria. E a idolatria significa crer em mais de uma divindade. Isso aí é o se você crê em mais de uma divindade, ou seja, um ser supremo celeste que rege toda a terra, isso aí é idolatria. Isso aí é o pé da idolatria. Faz um pouco. Eu estou interrompendo, mas esquentou. Esquentou, vamos lá. Então, tá. Todos entenderam aqui? Várias promessas. Eu citei promessas chaves aqui, justamente para que nós entendamos. E Obadias é algo fundamental e fenomenal. Quando você entende esse contexto profético dos profetas e da Torá, você entende aquilo que está escrito lá em Lucas. Abra sua Bíblia nos Evangelhos, no terceiro Evangelho, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21 e no verso de número... Vamos saltear, mas primeiro nós vamos abrir o 21. O mestre, o Senhor, ele está falando sobre vários assuntos, várias parábolas, mas chega um ponto da sua mensagem que ele libera uma mensagem específica. E essa mensagem específica, depois você lê todo o capítulo de número 21, mas pulando para o capítulo 24, ou seja, entra naquela parte do sermão profético, aqui é uma das continuações, ele diz o seguinte, olha o 22, ele está falando de dias de vingança, ou seja, uma época bem à frente futura. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Fez uma citação clara e evidente do que está escrito nos profetas. Ou seja, para você entender as palavras dele aqui nesse contexto agora, você tem que saber o que foi dito pelos profetas. Porque ele está falando o que está escrito. Ou seja, porque esses dias são os dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Escritas aonde? Na Torá e nos profetas, e nos escritos. Mas, ai das grávidas, daquelas naqueles dias, né? que caírem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo, e cairão a fio de espada, todas as nações serão levadas cativos, todas as nações serão levadas cativos, e Jerusalém será pisada pelos goi, pelos gentis, até que o tempo dos gentis se complete. Se você entende o panorama do Taná e todos os atos que deveriam acontecer, você vai entender que a terra de Israel ficou sobre muito tempo. Depois da expulsão no ano 70, houve sucessões e sucessões. Muçulmanos passaram por ali, até chegar, a própria Roma comandou durante muito tempo, teve os turcos otomanos, os muçulmanos dominaram, as cruzadas da igreja, quando começaram a partir do século XII em diante, foram enviadas para a terra de Israel justamente para expulsar os muçulmanos daquela região e não tornar a profanação da terra santa, a terra de Israel, como sendo a casa do Senhor, ou seja, era para expulsar aquele povo de lá, e foram tendo sucessões, mandatos e mandatos, até chegar no mandato britânico, que até 1947 estava com a tutela ou a governança daquela região. Quando houve a convenção da ONU, o que aconteceu? Foi votada a criação do Estado Moderno de Israel. Aí foi aquela guerra louca entre judeus e palestinos, que até o dia de hoje eles nunca aceitam, mas comprovadamente bíblico. E o que acontece? Que isso aí é a beleza de toda a palavra e de todo o legado do povo judeu para a humanidade. A grande cisma era que a história de Abraão era uma história inventada. Não existiam Bíblias, as Bíblias mais recentes ou atuais que se existiam eram Bíblias modernas, vamos assim dizer. Ou seja, era uma literatura que não estava comprovada, alicerçada como sendo algo anterior ao primeiro século. Aí o que acontece em 1947? É descoberta as cavernas de Qumran. Um ano antes de votarem todos os livros da Taná, toda a Torá, todos os profetas, todos os escritos, mais de 45 mil pergaminhos escritos, livro de Isaías escrito inteiro, várias e várias cópias, idêntico ao que nós temos nas nossas Bíblias. Não com as mesmas palavras, lógico, mas o conteúdo, a mensagem de Isaías, totalmente compatível com a nossa. Hoje,
se você ler o livro de Isaías, o texto antigo, lá ainda da época do hebraico antigo, daquele hebraico que depois foi substituído pelo hebraico moderno, você vai ver que bate na risca a mensagem de Isaías. E aí o que acontece? Se eles estavam procurando, vamos supor, o que a gente precisa para comprovar se uma casa é minha ou o terreno é meu? A escritura, né? A escritura do terreno, né? O que os judeus precisavam para comprovar que onde que estava a escritura da terra? Estava guardada dentro do cartório, lá nas cavernas de Qumran, tudo bem empacotadinho dentro dos jarros de barro. Aí estava. Nunca na história da humanidade, antropologia, arqueologia, nunca se achou rolos escritos guardados dentro de barro, com a boca tampada, lacrada com barro. Eles colocavam os rolos lá dentro e para proteger eles betumavam ali a boca do jarros enormes, com um monte de rolo dentro. E eles guardavam lá tudo empilhadinho, ar-condicionado. Até um dia que um bendito do Eterno foi lá e viu lá os rolos lá. Aí, ó, se tem uma, vai ter mais. Começou aquela expansão louca lá, os filhos de Israel. E aí eles acharam o quê? A escritura do terreno. Está aqui, ó. O Rachem aqui no cartório celestial, ele colocou aqui, ó, em nome de Abraão, toda a terra palmilhada, para onde você pisar, isso aqui tudo é teu. Beleza, vamos ver a medida aqui? Vai, meu amigo, vai ter que sair milhões de pessoas lá naquela região lá. Se for bater o terreno como é em Gênesis, vai ter que sair Jordânia, Síria, aquilo ali tudo vai sumir. O sul de Israel inteiro, até o Egito, ali as margens do Egito, tudo dos filhos de Israel, de acordo com a profecia. Aí foi então encontrado. Então, quando você lê Lucas 21 e você tem esse entendimento, esse conhecimento, aí você sabe. Ou seja, o que os profetas falaram que iria acontecer? Existiria perseguições. Os gentios, Goim, eles dominariam a terra do Eretz Israel. Até um tempo determinado. E esse tempo determinado foi quando eles voltaram novamente a pisar na terra. Ou seja, quando você continua a ler, pula para o 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, presta atenção nessas palavras, que são chave para o nosso entendimento. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aqui está o decreto, ou seja, Deus tirou, Deus gerou, Ele preparou, Ele enviou, agora Ele restaurou. E depois da restauração vem a redenção, a parte final, o coroamento. Ou seja, a redenção agora dos filhos. Agora eu vou redimir aquela que estava desamparada, desfilhada. E aí o profeta Isaías vai escrever aquela profecia linda. Jerusalém perguntou, mas quem são esses? Da onde que surgiu esse povo que estava esparramado pelas nações? Eu estava aqui sozinha, desfilhada, sem marido. Quem que me gerou esses? Esses aí são os filhos das tuas desolações. Aleluia. É esse povo que deu origem. É esse povo que foi esparramado. Foi esse povo que veio para cá. Esse povo que pisou aqui na Bahia, lá em Pernambuco, no Recife, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo. Foi esse povo que pisou não só aqui, mas em toda a Europa, no mundo existente na sua época. É esse povo. Ó, quando essas coisas começarem a acontecer, está acontecendo. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. É o que nós estamos vivendo. Meu irmão, a figueira, simplesmente a figueira ter nascido não foi o ápice da mensagem. Porque o mestre ele vai falar, olha, quando os seus brotos estiverem tenros, aí você vai ver, porque quando tiver o broto tenro, ele vai dar flor. E depois da flor vem o fruto. Então a geração que vê a figueira florescer, essa daí é a geração. Ou seja, porque o Rodrigo falou isso aqui, a geração que viu sua figueira brotar não foi a geração que vai ver todo o fecho da situação. Aqui está falando da geração que vê a figueira, não passará essa geração sem que todas essas coisas tenham acontecido. É a nossa geração. Porque nós já estamos vendo a figueira florescer. Os rabinos estão se convertendo. No começo eles estavam lá, pregação anti-Yeshua. Agora o negócio começou a mudar. Eles começaram a entender, falar, não, peraí, o Jesus romano não é Yeshua, não é o Mashiach, não é o Jesus, o Yeshua judeu. O Jesus romano, ele é outro, ele é um substituto em relação ao Yeshua. Por isso que a sua imagem e o seu nome e a sua história, o seu legado, ele foi imaculado, para que os filhos de Israel olhassem para ele e não vissem nele o Mashiach. As suas roupas, o seu estilo, a sua barba, a sua cor de pele, a cor dos olhos, um homem... É um europeu.
O Jesus retratado nas pinturas da Idade Média, na Renascença ali, católica, ali, quando começou ali, aqueles grandes pintores, todos que olhavam para aquele homem, ninguém falava, esse homem nunca foi judeu, porque a imagem que foi pintada e traçada era justamente para que não se parecesse com um judeu, porque um judeu ou judeus incomodavam Roma. Roma nunca se deu de bem com os judeus, mesmo no período em que eles governaram com mão de ferro a terra de Israel. Pode ver nos escritos. Muitas cidades da Ásia Menor, da região do Oriente Médio, quem nascia naquela cidade sob o mandato romano, eles ganhavam a cidadania romana. Agora eu te pergunto, quem nascia em Israel ganhava isso? Negativo. Paulo não ganhou sua cidadania romana porque nasceu em Israel. Paulo nasceu na Sicília. Ou seja, Paulo nasceu em outro lugar, mas ele recebeu a sua cidadania romana, porque aquela era uma cidade proeminente. E quem nascia ali recebia o título, era um título honroso. Você pode ler lá quando você começa a ler o livro de Atos. Você vê que aquele pessoal, quando o guarda descobriu que Paulo era romano, ele se apavorou. Ele falou, caramba, rapaz, o que nós estamos fazendo com esse homem? Se nós fizermos isso aqui com um cidadão romano, isso aqui vai vir uma consequência violenta para cima de mim. Como que você conseguiu isso aí? Rapaz, amigo, foi o alto preço que eu paguei. Rapaz, eu sou de nascimento. Eu nasci numa proeminente cidade romana, ou seja, eu sou judeu, mas eu tenho cidadania romana. Mudou totalmente o tratamento com o homem, ou seja, esse aqui já não pode morrer crucificado, ele vai ter que ter uma morte honrada, aquela história que a gente já conhece. Quando você conhece esse contexto, quando você lê o texto, você vê a maravilha do Evangelho. Agora, quando você entrou ali no oba-oba, no meio da festa, como eu citei aqui o exemplo inicial, você fica perdido, você não sabe o que está falando. Qual é o contexto do que está sendo narrada a história. Então a gente fica a ver navios, a gente fica perdido. Expressão judaica, ficar a ver navios. Nós vamos falar um pouquinho. Rodrigo, deu tempo aí, eu dou a pausa?